abrir a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro do Reis, capítulo 5. Uma história muito conhecida. Uma história muito conhecida minha e sua. Mas queira Deus possa falar ao meu e ao seu coração nessa noite de uma forma muito especial. Bom, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor lhe dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Esse homem vivia um contraste muito grande. Ao mesmo tempo que ele era um homem celebrado, ao mesmo tempo que ele era um herói, alguém que vencia muitas batalhas. O texto diz, porém leproso. E isso na vida de alguém naquele período era a morte. A lepra não tinha cura. Não havia nada humano que podia curar a lepra. A lepra era uma doença ruim. Mas esse homem, diz a palavra de Deus, que ele era um homem, em algumas áreas da sua vida, extremamente realizado. Era um herói. Era alguém que guerreava e tinha experimentado tão somente vitórias. E uma das lutas, ele foi com um exército a uma cidade de Israel e trouxe uma menina junto com eles. E essa menina serviu de escrava. Foi escrava naquela casa. E diz a história que, quando aquela menina viu que aquele homem era leproso, ela disse, quem dera o meu senhor estivesse em Israel, o profeta iria restaurar a sua lepra. O profeta de Deus. E a mulher de Naamã, ela fala tudo isso para Naamã. Naamã procura o rei e diz, olha, a minha escrava diz que tem um profeta em Naamã, em Israel, que restaura. O rei escreve uma carta para o rei de Israel e diz, olha, eu vou mandar o meu comandante aí, para que você possa curá-lo. Diz a palavra de Deus que o rei fica com tanto medo, temor, e diz, como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Eu sou Deus para curar alguém. Eu sou Deus para fazer um milagre como esse. E Eliseu diz, manda ele vir para a minha casa. E quando ele vai para a casa de Eliseu, Eliseu diz assim, manda o seu servo dizer assim, olha, diga a Naamã que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e ele ficará curado. Naamã morava em uma cidade chamada Damasco. E Damasco tinha rios extraordinários, capital da Síria. Ele disse assim, eu vou mergulhar nesse rio, nesse córrego de águas barrentas. Na minha cidade tem rios maravilhosos, eu não vou fazer isso. Esse homem devia vir até mim, ficar em pé, colocar a mão sobre a lepra e fazer uma oração para que Deus pudesse me curar. Mas aquele homem tinha um dos seus servos muito inteligente e disse, meu senhor, se ele te pedisse algo valioso, você não faria? Por que não mergulha? E Naamã entendeu que ele devia mergulhar. E ele mergulhou 7 vezes na água do Rio Jordão. E a sua pele ficou como a pele de bebê. E depois daquele momento, daquele milagre, ele decidiu em seu coração dizer, o Senhor, Deus de Israel, é o meu Deus. Sabe, irmãos, eu estou te contando essa história para você ficar
entendendo que história é essa. Porque eu quero ministrar o meu e o seu coração. A dor e o sofrimento podem ser transformados em meio a um grande milagre. E talvez você está aqui, está vivendo por um momento de dor, de sofrimento. Eu quero te dizer que Deus pode transformar isso, que Deus pode ajudá-lo, que Deus pode mudar toda e qualquer situação, que Deus pode restaurar tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi, na sua ótica, estragado. Deus pode curar toda a enfermidade. Deus pode restaurar todos os relacionamentos. Deus pode mudar e transformar todos os corações. Deus pode reverter toda a situação. Deus pode atrair. Deus pode mudar. Deus pode abrir porta. Deus pode salvar, porque Ele é Deus. E a partir dessa história do versículo 1, nós aprendemos muitas coisas a respeito de Naamã. E aprendemos muitas coisas a respeito do Deus que transforma toda e qualquer situação, através do seu poder. Então, eu gostaria de atentar com os irmãos sobre o prestígio de Naamã. Quando eu leio a história de Naamã, eu fico maravilhado, porque eu acho que Naamã era alguém como eu, alguém valente, não leproso, viu, por favor. Valente, brabo. Imagine um campeão de guerra, alguém valente, homem de coragem, homem forte, homem guerreiro, gente que não desiste. Você é um homem assim? Amém ou não? Ih, rapaz, tem filhote aqui. Você é um homem assim ou não? Amém. Se não for, tem de ser, viu? Senão a mulher vai correr. E a ideia é restaurar, não separar. Não é não, Paulo? Cabra macho aí, quebrou o pé e toca mesmo assim. Amém. Então, o prestígio de Naamã era algo magnífico, porque ele demonstrava virtudes extraordinárias. Ele era um homem de grande projeção na sua vida. Ele era alguém onde todo mundo olhava, as crianças diziam assim: eu quero ser como esse cara. Ninguém sabia, a não ser a sua família, da sua enfermidade. Quando ele chegava de uma guerra, a cidade parava para celebrar a vitória. Então o cara dizia assim para Naamã: esse cara aí é bom. Mas Naamã era também um homem honrado. Honrado pelo rei, honrado pela população, honrado por todas as pessoas. Naamã era alguém honrado. Diz o versículo 1, era honrado pelo seu senhor. O rei o honrava. O rei colocava em lugar de destaque. O rei dizia assim: esse homem aqui é o meu braço esquerdo. Esse é o Naamã, direito, forte. Apesar de Naamã ser idólatra, ele era um homem abençoado. Abençoado por quê? Porque o versículo 1 diz: porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Porque o Senhor dava vitória, Deus dava vitória a Naamã, um cara ímpio, que não conhecia Deus, nem os princípios de Deus, nem sabia quem era Deus. Mas Deus o conhecia e dava vitória a ele. Sabe, talvez você está aqui e você não conhece Deus, nunca viu o poder de Deus, nunca viu o milagre de Deus, nunca viu Deus agir, nunca ouviu a voz de Deus. Mas isso não impede de Deus ter te abençoado. Porque Deus abençoa a quem Ele quer. E por mais que você não saiba, Deus tem te abençoado, Deus tem te guardado e Deus tem te dado vitórias. Talvez tenha algumas áreas ou uma área da sua vida que você precisa de vitória, assim como Naamã precisava. Deus o abençoava, irmãos.
Isso é uma coisa magnífica. Porque o prestígio desse homem não era só com o rei, não era só com a população, mas era com o próprio Deus. Deus o abençoava. E isso fazia total diferença na vida de Naamã. Não era a sua força, ou a sua agilidade para lutar, ou a sua coragem. Era sim a mão de Deus dando vitória. E talvez você está aqui, você não tem ciência disso. Mas a mão de Deus tem sido contigo. Deus tem te abençoado. Deus tem te guardado. Deus tem preservado você com vida. Deus tem agido quando você nem ao menos imagina. Deus tem te livrado de coisas que você nem sonha que iria te acontecer. Mas olhando a história de Naamã, nós podemos ver que esse homem, além de ter grandes prestígio, grande vitória, ser alguém abençoado por Deus, ele tinha um grande sofrimento. Qual é o seu grande sofrimento? Qual é a sua dor? O que te causa tristeza? O que tem roubado a sua alegria? O que tem feito de você infeliz? Esse homem tinha um grande sofrimento. E eu sabia e sei qual é o grande sofrimento dele. Ele tinha um sofrimento da doença. A lepra era uma doença da separação. Quem tinha lepra não podia conviver com ninguém. Ninguém sabia. Naamã usava máscaras. A máscara dele não era no rosto, era no seu corpo. A sua armadura é a sua máscara. Mas aquela doença o impedia de se relacionar com os seus filhos, de abraçar a sua esposa, ou de ter uma vida, um relacionamento conjugal ativo na sua totalidade. Porque ele sabia que aquela doença era contagiosa e não havia cura. O veredito era só morte. E por amor, essa doença causa separação. Essa doença faz com que a pessoa fique excluída da sociedade. E eu fico imaginando que tem muita gente na igreja que usa máscaras. O seu sofrimento você esconde com maquiagem de um sorriso amarelo. Mas no fundo você é alguém doente, que tem muita dor, muita tristeza, muita angústia. A doença de Naamã, a lepra, não só causava a separação, mas causava a insensibilidade. Aonde a lepra estava no corpo, não sentia mais nada. A lepra causava deformação. Fazia cair dedo, nariz, orelha, pedaços da pele. A lepra é desse tipo. A lepra levava à morte. Então a dor de Naamã, o sofrimento de Naamã, é porque ele era um homem doente. Apesar de ser campeão, apesar de ser guerreiro, ele era doente. E talvez você está aqui, você talvez é uma pessoa extraordinária para todo mundo. Mas você é alguém doente. Doente na alma, doente na carne. Talvez a lepra do pecado te domina. E você é doente espiritualmente falando. Mesmo você colocando uma capa de cristão aqui e levantando as mãos, dizendo, quero ouvir tua voz, Senhor. E Deus diz, eu quero que você tire a máscara. Olha que negócio. Eu quero que você tire a máscara. Mas você tem medo de fazer assim, com medo de ser rejeitado, com medo de ser mal amado ou mal amada.
E talvez você está sofrendo e não consegue nada sanar o seu sofrimento. O sofrimento de Naamã era um sofrimento de duplicidade. Sabe por quê? Porque ele era um campeão. Todo mundo dizia, esse cara é demais. Na casa dele, quando ele tirava a armadura, ele olhava a lepra. Ele era derrotado. Ele fingia ser o que não era, ou demonstrava ser algo do que ele não era. E talvez você também é assim. Sofre com duplicidade. Você demonstra ser o que você não é. O sofrimento de Naamã era um sofrimento de impotência. Porque a sua fama não podia curá-lo. Nem o médico poderia curá-lo. O seu dinheiro, todos os despojos conquistados na guerra, não podia curá-lo. Nada podia mudar a sua situação. Havia impotência, a sua influência política não podia curá-lo. Você já se sentiu impotente em algumas áreas? Onde você vê determinada situação e você sabe que você não pode fazer nada. Onde você não tem nenhum poder para mudar nada daquilo que aconteceu. Você não pode fazer nada, a não ser chorar e pedir misericórdia de Deus. Então, o sofrimento desse homem mostrava que ele era um derrotado, alguém impotente que não conseguia vencer a doença, que talvez foi a sua maior luta. Mesmo vencendo tantas guerras, não conseguia vencer aquela enfermidade. Meu amado irmão, qual é o seu sofrimento? O que é que tem te causado um sentimento de impotência? O que é que você não pode mudar? Coloque diante de Deus em nome de Jesus. Porque na história de Naamã não é diferente da minha. Não é diferente da sua. E assim como Naamã experimentou um grande milagre, Deus nos convida a experimentar um grande milagre. E o grande milagre de Deus, ele acontece com descrição. Não precisa dizer e botar um outdoor, a mão de Deus está aqui nesse lugar, venha que você vai receber milagre. Não! Deus pode operar o milagre agora, se Ele quiser, em sua vida e em seu coração. Se Deus quiser, Deus pode operar coisas extraordinárias, porque tão somente Ele te ama. Tão somente. Naamã imaginava que o milagre ia surgir na vida dele de uma forma espetacular. Quando ele entrasse em Israel, o povo ia celebrar como era na sua cidade. Eliseu ia sair ao seu encontro e dizer, o que eu posso fazer por você? Venha, entre e tome água. Quer alguma coisa para comer? Não. Eliseu nem sai nem para ver Naamã. Eliseu envia o seu servo e diz assim, diga a ele que mergulhe 7 vezes no Jordão. Sabe por quê, irmãos? Deus faz um milagre como Ele quer, não como eu quero. E Deus pode querer agir com discrição na sua vida, fazer no seu quarto, fazer a carada da noite, fazer aonde você não imagina. Tinha um colega que foi de um culto travado, levado pelas pessoas, não conseguia andar. E um homem começou a orar depois do culto pelas pessoas, chamou todo mundo para vir na frente, ele não conseguia ir, ele disse bem assim, Deus, o Senhor pode operar aqui, aonde eu estou. E ele ficou curado e nem passou aquilo pela mente. Acabou o culto, ele se levantou, foi para casa. Quando a mulher chegou, disse, quem trouxe esse aqui?
Aí disse, quem me trouxe aqui? Eu vim sozinho. Aí, eu fui curado. Eu fui curado. Eu não podia andar e agora eu estou andando. E ele só percebeu depois. Então Deus pode fazer um milagre de forma minuciosa no seu coração, na sua vida. Deus pode operar em você hoje, nesse momento, nessa hora, onde você está, independente de ter imposição de mão, ou ter olho ou não. Simplesmente pelo poder do nome de Jesus, que é poderoso para te salvar. Você deve experimentar um grande milagre. Um grande milagre acontece depois que eu e você descemos do pedestal do orgulho. Sabe, irmãos, Naamã era um homem muito orgulhoso. Naamã era um homem que tinha um orgulho imenso. Naamã não aceitou a palavra do profeta, sabe por quê? Porque não foi como ele queria. Ele chega a dizer, o profeta deveria ficar em pé diante de mim e colocar a mão sobre a lepra. E ele ficou muito chateado, o orgulho era muito grande. Talvez Deus quer que você quebre o seu orgulho. Sabe, talvez Deus quer que você mostre quem você realmente é. Porque Naamã, para ser curado, para mergulhar, ele tinha de se despir. Para ele receber a cura, ele tinha de mostrar aos seus soldados como era feio a doença no seu corpo. Isso era humilhante para ele. Mas o reino de Deus só há lugar para quem entende que o orgulho não faz parte. O reino de Deus é dos humildes. E talvez você não recebeu o milagre de Deus ou a bênção de Deus por causa do seu orgulho besta. Por causa da sua altivez sem sentido nenhum. Por causa da sua arrogância. Por causa do seu olhar altivo, porque você se acha ser alguma coisa e você não é nada. É necessário que a igreja do Senhor Jesus possa entender essas verdades e se despir diante de Deus, mostrando realmente quem você é. E você talvez é alguém cheio de dor, cheio de dúvidas, cheio de rancor, de mágoa. Talvez você é alguém que entende quem é Deus, mas não deixa Deus dominar a sua vida. Eu quero te dizer que no reino de Deus todos se prostram diante da sua autoridade, se curvam diante do seu senhorio, todos. E se assim não for, meu irmão, não há possibilidade de você receber nada de Deus. Ou o milagre de Deus. Porque você pode, é só viver uma vida de derrota, que a poucos conhecem, e Deus sabe que não vai ter mudança, até você não mudar a sua atitude. Um grande milagre requer de todo mundo e de todas as pessoas obediência. Ele obedeceu no segundo plano, no segundo momento. Depois de um conselho, ele obedeceu à voz do profeta. E ele mergulhou 7 vezes. Não é a quantidade do mergulho que ia mudar. Não é a água do Jordão que tem milagre. Se você estiver comprando água do Jordão, viu, é poluída. Não tem milagre nenhum lá, na água do Jordão. Não é isso. O milagre aconteceu porque ele obedeceu o princípio de Deus. Então, mergulhar 4 vezes não servia. Mergulhar 6, que é pertinho de 7, também não servia. Tinha de mergulhar 7.
Porque no reino de Deus o milagre acontece quando você obedece a palavra de Deus. Quer ser abençoado, irmãos? Amém? Quer ser limpo? Quer ser restaurado? Quer ser perdoado? Quer experimentar o milagre de Deus na sua vida? Quer experimentar em nome de Jesus? Entenda que Deus não precisa de holofotes ou divulgação para fazer o milagre. Entenda que Deus não precisa de pessoas para operar o milagre. Mas entenda que Deus quer fazer na sua vida. E deixa do pedestal do orgulho, reconheça que você precisa de Deus. E renda-se à obediência, à palavra, aos princípios de Deus. E certamente você será salvo. Naamã foi completamente purificado. Naamã foi completamente limpo, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Quando você crer que em Jesus, só Jesus, tem poder para libertar, para salvar, para curar, para transformar. Só Jesus pode limpar a sua vida. Só Jesus pode mudar. Só Jesus pode fazer de novo. Só Jesus pode curar a sua carne. Só Jesus pode curar o seu coração. E só Jesus pode curar suas memórias, que talvez te machucam. Só Jesus. Quando você compreende isso, meu irmão, você se rende ao senhorio de Jesus. Rende-se ao único Deus vivo e verdadeiro que pode salvar. Aquele que é o caminho da salvação e é a salvação. Aquele que é a porta de escape. Aquele que pode fazer todas as coisas por amor a você. O apóstolo Paulo, com muita propriedade, diz: em nenhum outro nome do mundo importa pelo qual sejamos salvos. Não há salvação fora de Jesus. E Naamã, diante disso, ele toma uma decisão extraordinária. No versículo 17, ele diz assim, finalzinho do 17: porque nunca mais oferecerei este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã toma uma decisão de mudança radical em sua vida. Ele diz: eu vou voltar para a Síria, uma nação idólatra. Eu vou voltar para Damasco, a capital idólatra, mas eu vou adorar esse Deus. Nunca mais irei prestar holocausto, nem sacrifício para nenhum outro, a não ser para Deus. Sabe, irmão, você que nos visita, você está aqui, você precisa tomar uma posição como essa. Talvez você está derrotado no seu casamento. Talvez você está assim. Talvez você vive derrotado, porque você, frustrado, porque nunca conseguiu algumas coisas que você sonhou. Talvez você tenha uma mágoa tão grande, uma dor tão grande na sua alma, no seu coração, e você não resolve. Eu quero te dizer que Jesus pode te perdoar, Jesus pode te curar, Jesus pode restaurar, Jesus pode mudar tudo, porque Ele é Deus. Então, tão somente se mostre a Ele e diga: Senhor, cure a minha vida, e obedeça os princípios da palavra de Deus, e decida servir e seguir a Jesus. Amém? Se você decidir isso hoje, você vai tomar o primeiro passo para a sua vitória em todas as áreas da sua vida. Deus os abençoe. Que Deus possa curar a sua dor e transformar a dor em motivo de alegria. Eu li no início do culto 2 versículos onde Jó fala: Deus deu, Deus tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. A dor aproximou Jó mais de Deus, a tal ponto dele dizer: agora eu ando com o Senhor. Eu não só conheço de ouvir, mas de andar. E Deus abençoou a vida de Jó de uma forma extraordinária, porque agora ele tinha 10 filhos no céu e 10 filhos na terra, e Deus restaurou tudo que precisava ser restaurado. Naamã era um herói de guerra, porém leproso. Mas Deus cura toda lepra. Deus muda toda e qualquer situação, porque em Jesus há salvação para a sua dor. Que Deus te abençoe.